Muito bem, pessoal. Então vamos dar seguimento à aula de recuperação extrajudicial. Uma pequena retomada no nosso último vídeo para situar todos vocês no nosso conteúdo que foi ministrado por videoconferência e agora o encerramento daquela parte final da matéria que não foi possível terminarmos na videoconferência. E, conforme nós combinamos, ao final dessa aula vão ficar os exercícios lá disponíveis para que vocês possam fazer e entregar ainda no decorrer dessa aula, ok? Então vocês devem assistir os 2 vídeos, depois correrem lá para o fórum ou para o chat e lá responderem as questões do material de apoio que já vai estar por lá, sobre fixação desse conteúdo. Eu estarei desde o início da aula, durante toda a aula à disposição, para tirar as dúvidas, mas obviamente sobre o conteúdo da aula e as questões após a visualização desses vídeos por vocês, ok? Então no horário da aula, esses vídeos vão estar disponíveis e a gente vai poder bater um papo sobre eles, tirar as dúvidas, responder as questões, logo após esses 40, 45 minutos, talvez 50, dos 2 vídeos postados na aula de hoje, ok? Muito bem, então vamos lá. No nosso último vídeo, nós falávamos exatamente da diferença entre a recuperação extrajudicial facultativa e a recuperação extrajudicial obrigatória. Nós vimos diferenças importantes entre elas e vimos que, na verdade, não se trata da homologação obrigatória ou facultativa. Na verdade, o efeito da homologação, quando levada a juízo e contando com ao menos 3/5 dos credores, se transforma em obrigatória para todos os credores. Agora, é importante uma questão que eu acho que a gente chegou a abordar também, mas nunca é demais lembrar. O plano de recuperação extrajudicial tem uma certa autonomia. O devedor vai poder negociar com um grupo de classes, ou credores de uma classe, ou grupos de classes, com uma certa autonomia. Porém, em razão do princípio par condicio creditorum, ele não vai poder privilegiar ou prejudicar credores nesse momento. O devedor jamais poderá, por exemplo, prever a antecipação de dívidas não vencidas. Até porque nós sabemos que essa recuperação extrajudicial pode não afetar, pode não abranger todos os credores. E se ele estiver antecipando dívidas que ainda não venceram, certamente ele estará quebrando o princípio da paridade entre os credores. Não vai haver tratamento isonômico entre credores de uma mesma classe, como exige esse princípio. Então, obviamente, essa proibição também é importantíssima nessa matéria. Essa autonomia tem que seguir as restrições que nós já estudamos, tanto com relação à natureza dos créditos, quanto também com relação a esses princípios que já foram observados por nós, ok? Muito bem, então vamos lá. Então, dentro desse conceito de recuperação extrajudicial, nós já vimos inclusive o conteúdo para o pedido, o que o devedor deve apresentar para a homologação judicial. Bom, obviamente a petição de homologação, não é? Com a representação por parte de seu advogado e também a demonstração contábil com os seus balanços e a indicação e qualificação de todos os seus credores e créditos. A doutrina estabelece a necessidade de que o devedor apresente um rol com o nome e a quantidade de créditos de cada um dos seus credores. E, obviamente, as propostas que estão relacionadas a esses credores. Quais são as propostas, né? Há uma proposta de limitação por valores, há uma proposta de limitação por tempo de dívida, enfim. Cada projeto, cada plano de recuperação vai adotar uma estrutura. O que é importante é que na petição formal o devedor a apresente em juízo para que possa haver a homologação. Muito bem. Então, feita essa consideração de que é proibido haver qualquer mácula, qualquer prejuízo ao princípio par condicio creditório, é que nós passamos a estudar então
o processamento ou o procedimento previsto na lei para a homologação judicial da recuperação extrajudicial. Só mais uma vez, esse procedimento não é obrigatório. O devedor poderá levar à homologação, no artigo 162. E ele poderá levar à homologação no artigo 163. Ou seja, em nenhum dos casos o legislador impõe a homologação judicial como sendo um fator de eficácia ou validade para o seu acordo. No primeiro caso, que nós vimos como facultativa, o devedor faz a homologação e essa homologação só vai ser eficaz, só vai gerar efeitos para quem assinou, para quem aderiu ao projeto. Qual a diferença? Agora todos eles têm nas mãos não só um título executivo extrajudicial, né? Que era o contrato, ou seria o contrato assinado agora, eles têm em mãos um título judicial, que é uma decisão homologatória. Então a diferença é que agora talvez a robustez do título seja maior, já que proferida pela esfera jurisdicional. Já na obrigatória, nós sabemos o porquê ele vai levar a homologação. Por que o devedor leva a homologação? Ele leva a homologação para tentar torná-la obrigatória para todos os credores, mesmo para aqueles que não aderirem ou que não aderiram ao plano de recuperação extrajudicial, ok? Muito bem. Então, dentro desse procedimento, inclusive eu vou mandar depois no grupo a gente sempre faz um organograma, né? Aquela organização do procedimento, eu vou mandar para que vocês possam acompanhar com essa aula de agora, esse videozinho de agora. Mas nós faltou falar sobre isso na última aula, sobre o procedimento. Como um devedor vai a juízo? Muito bem, então vamos lá. Qualquer atividade jurisdicional com o intuito de operar, de fazer incidir qualquer ato normativo, qualquer previsão da Lei 11.101 vai obedecer à regra de competência da Lei 11.101. Então, continua sendo competente também o foro do principal estabelecimento para o pedido de recuperação de empresa, o judicial, obviamente, e também o da recuperação extrajudicial. O que pode acontecer é que, como esse momento de crise é um momento ainda controlável, ainda inicial, pode ser que ocorram mudanças no cenário do devedor que acabem também modificando a competência para um futuro pedido de falência ou um futuro pedido de recuperação judicial. Mas, a rigor, seguimos a regra do artigo 3º no que tange a competência para o pedido de homologação, ok? Então, esse pedido se inicia com a petição inicial formulada pelo devedor, que deverá conter, obviamente, além das suas qualificações, os motivos que levam à realização desse pedido, a demonstração, a apresentação de balanços e a relação completa com a identificação, origem dos valores, valores devidos de todos os seus credores. Obviamente, a forma que foi proposta e acordada, né? Forma de pagamento, reduções, carências, para que o juiz possa observar essas questões. Como eu disse há pouco, uma das nossas tarefas vai ser observar uma decisão interlocutória de recebimento de um pedido de homologação, para a gente poder acompanhar, e vocês vão ver que ficou bem interessante essa forma de análise judicial. Muito bem. Uma vez apresentado em juízo com essas exigências legais, com esses documentos e essa formatação legal, o juiz fará o recebimento da petição inicial. Alguns, no início dessa lei, lá em 2005, 2006, imaginavam que seria uma sentença meramente homologatória, que bastaria chegar em juízo, que haveria uma mera análise de requisitos formais e pronto, a homologação já estaria formada. Nós temos acompanhado uma mudança nesse paradigma por conta de um controle maior sobre essas expectativas. Isso quer dizer que nessa decisão que está no grupo de vocês, que vocês vão poder verificar, certamente constatarão
porque o Poder Judiciário tem reforçado as análises. As análises têm sido feitas de forma criteriosa mesmo, ou seja, não é uma mera homologação. Mas voltando para o procedimento, petição inicial de homologação apresentada, com todos os requisitos legais, isso aqui já estamos no 164, ok? O juiz recebe, se não houver nenhum tipo de alteração a ser determinada pelo juízo, ele pode indeferir, pode mandar emendar e pode receber. Se o juiz recebe, ele vai determinar um edital de convocação. Esse edital é para dar publicidade ao ato judicial. Esse edital conterá o nome do devedor, conterá o nome dos credores e uma espécie de comunicado chamando os credores para que, querendo, se manifestem no prazo de 30 dias. Então, recebida a petição de homologação, se não houver nenhum tipo de indeferimento de plano, se não houver nenhum tipo de emenda, o juiz vai determinar a publicação de um edital de convocação dos credores. Como eu disse, é uma forma de dar publicidade, porque pode ser que esse plano, não de maneira correta, mas pode ser que esse plano não esteja inserindo, contemplando todos os credores, ou que ele esteja eventualmente beneficiando um credor em detrimento de outro. Por isso, a necessidade de oportunizar, por meio do edital de convocação, que outros credores que estejam lá no plano ou não possam se manifestar no prazo de 30 dias. E é nesse prazo de 30 dias que os credores vão poder impugnar os créditos e os credores que eventualmente foram apontados pelo devedor. Neste prazo de 30 dias, os credores poderão, por exemplo, discutir, poderão não aceitar o valor que foi proposto. Olha, a proposta no acordo foi uma e na homologação está sendo outra. Enfim, uma série de circunstâncias poderão ser objeto de impugnação. E quando essa impugnação é oferecida, obviamente, o credor também tem que demonstrar o seu crédito. Então, essas impugnações devem ser acompanhadas, devem vir com a prova do crédito, para que não haja nenhum tipo de fraude ou de favorecimento ou prejuízo para os credores. Imagina, de repente, o devedor sai assinando contratos fictícios, fraudulentos, né, em fraude contra credores, para poder dissipar seu patrimônio de maneira oficial, com homologação judicial. É óbvio que a lei não quer isso, não espera isso. Então, recebida inicial, edital de convocação para os credores. Quais? Todos os credores que estão na relação do devedor. Mas mais do que isso, como é um edital, esse edital é um edital público, com a intenção de que todo e qualquer credor saiba daquele pedido de homologação e que a partir dali possa, se quiser, oferecer impugnação no prazo de 30 dias. Ok? Muito bem. Então, ainda no 164, esse procedimento tem sequência, obviamente, é a consolidação do contraditório. Então, para muita gente que achava que era só uma mera homologação, vejam, a gente já tem aqui uma construção de procedimento, de processamento baseada no contraditório. O devedor pede, juiz analisa, edital de convocação, chama o credor para que, se quiser, se manifeste em 30 dias, cumprindo o princípio do contraditório. E, para uma segurança maior do próprio Poder Judiciário, o devedor, após a impugnação dos credores, eventuais impugnações dos credores, será intimado para respondê-las em 5 dias.
não é 5 dias para cada impugnação, ok? Encerrados os prazos para as impugnações dos credores, abre-se o prazo de 5 dias para o devedor poder impugnar os cálculos, responder sobre os cálculos, sobre as impugnações que foram apresentadas pelos credores no momento da sua manifestação. Ok? Muito bem. Bom, superada essa questão, uma vez que as partes já se pronunciaram, então primeiro o devedor apontando o credor e o seu crédito, depois o credor impugnando ou não o seu crédito, a sua forma de inclusão no plano, e depois o devedor falando por último, chega o momento de homologar ou não o pedido de recuperação extrajudicial. Muitos diziam que essa homologação era meramente formal, que não havia análise de requisitos, mas há sim, e cada vez mais. Inclusive, há chances de não homologação caso uma impugnação de um credor, por exemplo, venha a ser atendida no sentido de fraude, no sentido de privilégio para um ou outro credor, para uma ou outra classe de credores. Bom, após o edital, 30 dias para a manifestação dos credores, credores se manifestam e as suas impugnações devem vir acompanhadas com os seus cálculos ou dos seus cálculos. E logo após esse prazo, o devedor será intimado para se manifestar em até 5 dias. Até 5 dias. Tudo bem? O organograma vai ajudar a gente a observar bem. Muito bem. E, após tudo isso, os autos serão conclusos ao magistrado para que, diz a lei, em 5 dias tome a decisão, ok? Em 5 dias ele vai homologar ou não vai homologar, tudo bem? Ok. Eu tenho uma dúvida e gostaria que vocês parassem para pensar. Se o juiz homologa, que tipo de ato decisório é esse? E se o juiz não homologa, que tipo de ato decisório é esse? Dê uma pensada, dê uma olhada no 164 e vocês vão encontrar essa resposta lá no parágrafo 7º, tudo bem? O parágrafo 7º aponta como recurso cabível o recurso de apelação. Recurso de apelação, tudo bem? Ótimo, muito bem, galera. Aí tem uma questão que é importante, que não pode faltar disso aí não. Fred, e se o juiz não homologar o plano de recuperação judicial? Falência? Não. Se não houver homologação, o devedor poderá intentá-lo novamente em outra oportunidade, obedecendo os requisitos legais. Atenção, nós dissemos lá no comecinho, não há convolução em falência, não há convolução em falência da recuperação extrajudicial. Por isso, caso haja uma recusa do juiz em homologar o plano de recuperação extrajudicial, isso certamente se deu porque houve o não atendimento ou descumprimento de alguns dos requisitos legais predispostos, indicados para a homologação desse acordo. E como é basicamente um ato informal, um procedimento não obrigatório, o devedor não fica afetado por coisa julgada, não fica afetado por preclusão. Ele pode, em um outro momento, apresentar outro plano, tudo bem? Ele não terá prejuízos com relação a isso. Então, só reforçando, o juiz pode, dentro de 5 dias, homologar e pode não homologar, indeferir a homologação, negar a homologação. Se ele nega, se ele defere título executivo judicial, os credores vão poder
buscá-lo, certo? Se tiver os 3/5, todos estarão obrigados. E se ele não homologa, os credores podem continuar com seus títulos que já têm, né? já são inclusive os originários desse novo acordo, poderão executá-los livremente, sem o menor problema. E o mais importante, volto a dizer, se o juiz indefere a homologação, se o juiz não adere, não recebe o pedido para a homologação, porque algum requisito essencial não foi cumprido. Ora, se isso acontece, o devedor não estará submetido, não estará alcançado por efeito de coisa julgada. Isso não existe, tudo bem? Ele poderá intentá-lo em um outro momento para tentar novamente, intentá-lo, né, o mesmo procedimento, para buscar novamente a homologação da recuperação extrajudicial. Tudo bem? Então, um resuminho rápido do procedimento: petição de homologação com os requisitos legais, que nós falamos muito rapidamente, vocês podem ver depois no 64 para confirmarem. Depois, recebimento por parte do juiz, e nós temos aí uma decisão interlocutória recebendo um pedido de recuperação de homologação, de recuperação extrajudicial. Depois, o edital de convocação para os credores, para que em 30 dias se manifestem, apresentem suas eventuais impugnações, com a indicação dos seus créditos. Depois, o devedor, a chance de se manifestar sobre isso, como se fosse uma réplica, em 5 dias. Encerrada essa oportunidade, essa fase postulatória da recuperação extrajudicial, os autos irão conclusos, diz a lei, para a decisão em 5 dias. Da decisão cabe a apelação, e aí vocês vão pensar no tipo de ato decisório. Ok? Tudo bem até aqui? Beleza, pessoal? Ótimo. Então vamos fazer assim, nós vamos encerrar essa aula neste momento, esse vídeo neste momento, esse é o segundo vídeo de hoje, e espero vocês logo mais lá no fórum para tirar as dúvidas, ok? O fórum vai ser um ambiente para tirar dúvidas, assim como o chat, e nós teremos algumas questões formuladas em outro ambiente do AVA que eu vou explicar para vocês no nosso grupo do WhatsApp, ok? Pessoal, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo, até a nossa videoconferência. Tchau, tchau.